Olá, eu sou o professor Avelino Júnior e eu estou continuando a aula número 5, parte 2, referente ao tema laudo pericial, para os meus alunos do curso de odontologia da Unifunvic, campus Pindamonhangaba, da disciplina Odontologia Legal. Muito bem, os alunos, por favor, ingressem na plataforma Moodle do site da Unifunvic e verifique os slides que eu já postei para poder acompanhar a aula de hoje. Vamos lá? Então vamos começar com o slide que trata do laudo pericial. Como já falei, o laudo é um relatório que o perito apresenta ao juiz. Quando é que o perito faz o laudo? Quando ele é chamado a respondê-lo, por dois motivos. Primeiro, perito oficial é aquele já concursado, então esse perito ele já está a serviço do funcionalismo público. Então ele é chamado pelo delegado de polícia ou pelo juiz de direito. Já quando não existe um perito específico naquela área, o juiz pode chamar, por exemplo, um odontologista legal, mas muitas das vezes, naquela comarca, não tem um expert nesse assunto. Então você, dentista, cirurgião dentista, você do seu consultório, pode ser chamado pelo juiz ou até mesmo pelo delegado de polícia a elaborar um laudo da área específica sua. Então você precisa fazer um laudo e você vai ser um perito não oficial. E aí o juiz é obrigado a chamar 2 peritos não oficiais. Aí, como é que você vai ingressar nesse mundo? A pedido do juiz, ok? Então vamos dar sequência, continuidade na nossa aula. Hoje trata-se de quesito. Não se esqueça que quesito é uma pergunta que o juiz, o promotor de justiça, os advogados da vítima ou advogados do réu irão fazer para o perito. E você, como futuro perito, irá responder, ok? Agora, parte do seguinte princípio: toda pergunta deve ser objetiva e logo a resposta também. Então nós vamos trabalhar. Na hora de você responder um quesito, utilize a expressão sim ou a expressão não. Assim a sua resposta é objetiva. Agora, se você não tem elementos para responder, então utilize o termo prejudicado. Prejudicado significa você não tem elementos para responder. Não é nem sim e nem não. Mas professor, explique melhor como é que eu vou aplicar o sim ou não. Tudo bem. Num laudo de exame de corpo de delito cadavérico, isto é, a pessoa morreu, nós podemos encontrar o seguinte quesito: houve morte? Ora, se você está diante de um cadáver e vem um quesito, houve morte? Qual é a sua resposta? Ou sim ou não. Logo, se está morto, sim. Não está morto, não. Entenderam? Resposta sim ou não. Mas, em decorrência desse sim, está morto, pode vir a seguinte pergunta: qual a causa da morte? E às vezes você não tem elementos. Muitas das vezes a pessoa morreu, foi encontrada dentro d'água, presume-se afogamento, mas está cheio de tiros, portanto, na realidade você fica muito na dúvida e não tem elementos para responder. Então, nesse caso, a sua resposta é prejudicado. Prejudicado quer dizer, não é sim nem não, isto é, não tenho elementos para responder. Entenderam? Partindo desse princípio, vamos conhecer alguns quesitos de exame de corpo de delito para pessoas vivas. Lesão corporal, por exemplo. Olha o que nós podemos encontrar. A ofensa à integridade corporal ou à saúde do examinando? Pergunta simples. O cara está lá. Houve ofensa ao corpo dele? Houve lesão corporal? Resposta: ou sim ou não. Não, não houve. Tudo bem. Sim, houve. Tudo bem. Resposta objetiva. Mas o teu sim, houve lesão corporal, pode encontrar um segundo quesito. E vejam, qual a natureza do agente, instrumento ou meio que a produziu? Qual o agente que produziu essa lesão corporal? Como foi? E outra, qual o instrumento? Instrumento pérfuro-contuso, instrumento incisivo, qual o instrumento? Ou então, qual o meio que utilizaram para produzir a lesão?
Observem, essa resposta ela já não está mais dentro do sim ou do não. Qual? Então eu tenho que especificar. É o agente corrosivo, é um elemento químico, se porventura é um corte feito com qual objeto. Observe que a resposta agora está sendo especificada. E ainda um terceiro quesito. Foi produzida, isto é, a lesão foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel? Olha a responsabilidade do perito. Ele precisa ver, foi por meio de veneno? Qual veneno? Como é que você descobriu isso? Você coletou sangue e mandou para o exame laboratorial? Já veio o resultado? E outra, fogo, explosivo, asfixia ou tortura? Professor, mas qual é a importância disso? Quando você escreve asfixia, tortura, você está levando a crer o promotor de justiça para oferecer uma denúncia, um processo contra o criminoso de uma forma mais gravosa. A pena para a prática desse crime com tortura, asfixia, é muito maior daquele crime de lesão corporal que não teve esses elementos. Então, o que você escrever vai repercutir na mão do promotor para ele oferecer a denúncia, para ele processar o criminoso. Então, daí a sua responsabilidade. E, é claro, a resposta é especificada, ok? Continuando o quarto quesito, resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias ou perigo de vida? Ou debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou antecipação de parto? Resposta especificada. Veja, se você escrever que a vítima ficará mais de que 30 dias afastada do serviço, é uma pena mais gravosa. E ainda, ele teve um perigo de vida, também é outro elemento. Então você vai ter que escrever o que é que está acontecendo. A repercussão disso é muito grande no mundo jurídico. E ainda, um quinto quesito derivado desse. Resultará incapacidade permanente para o trabalho? Ou enfermidade incurável? Ou perda? Ou inutilização de membro, função ou sentido? Ou deformidade permanente ou abortamento? Olha só, anteriormente, o cara afastava há mais do que 30 dias do serviço. Agora, ele está com afastamento permanente. Isso repercute na área previdenciária. O teu laudo pode gerar à vítima um pedido para a Previdência. É claro que na Previdência Social também terá um médico que irá analisar, mas você já está iniciando um indício para ser pedido uma aposentadoria, por exemplo, ok? Um outro quesito, que agora especificamente a área odontológica. Na pesquisa que eu fiz, eu verifiquei Fiore e Marim em 1964, uns itens importantes para o odontologista legal completar o laudo. Por exemplo, você deve inspecionar, palpar eventuais deformidades associadas ou não à cicatriz cutânea. Muitas vezes a pessoa tem uma cicatriz, nós não sabemos se foi cirúrgica ou uma cicatriz oriunda de um acidente, e você precisa verificar, apalpe, verifique que tipo de lesão houve de decorrência da cicatriz. E ainda, a medida da abertura bucal máxima. Qual é a abertura bucal máxima da vítima? Isso tem uma repercussão muito grande na função mastigatória. E nós vimos há pouco que se eu coloco no quesito que houve uma debilidade na função temporária ou permanente, repercute sim, tanto na fase civil e indenizatória, quanto na área penal, na pena que pode ser maior, ok? Além disso, limitação dos movimentos de lateralidade, retrusão e protusão da mandíbula. Isso pode ser oriundo de uma lesão corporal. Um soco, por exemplo, na região da mandíbula pode afetar essa lateralidade e a protusão. É muito importante você assinalar e especificar essa resposta. E ainda, má oclusão dentária. Observe que esses quesitos estão sendo específicos do odontologista legal.
E são apenas alguns exemplos, porque tanto o promotor quanto os advogados do réu e da vítima, ou o juiz de direito, pode elaborar outros quesitos além desses, ok? Continuando ainda, verificação clínica e radiográfica de alterações anatomofuncionais da articulação temporomandibular. Você mesmo, como odontologista legal, pode requisitar exames antes de você concluir o seu laudo. Então, por exemplo, um ultrassom, um raio-x, você pode utilizar todos os meios necessários para elaborar um excelente laudo. E ainda, a fórmula dentária. Você precisa elaborar a fórmula dentária e apresentar no seu laudo. E se você quiser comparar como estava o estado da parte odontológica do indivíduo que você está examinando, você pode requisitar ao juiz que para completar o teu laudo, você precisa da ficha clínica, daquele prontuário que o dentista tem, que foi dentista daquela pessoa que está sendo examinada. O juiz vai elaborar um ofício, o dentista daquela pessoa vai receber e vai responder ao juiz ou entregar cópia do prontuário odontológico. O juiz, de posse daquele prontuário, entregará a você e você, como perito, vai analisar. Bom, tenho um prontuário, é um laudo indireto, mas agora eu vou comparar esse laudo indireto com aquilo que eu examinei para melhorar o laudo que você está fazendo, ok? Além disso, verifique as alterações fonéticas. Será com que você está examinando alterou a forma, a fala, a dificuldade? Também faz parte da consequência de uma possível lesão corporal. E ainda, o estado geral do paciente, ou principalmente em relação ao aparelho digestório, o aparelho digestivo. Houve alguma complicação derivada da lesão, derivada do que você está examinando? Precisa descrever. E ainda, alterações anatomofuncionais crânioencefálicas associadas. Será que a lesão tem uma outra associação de uma lesão funcional ou anatomofuncional na área craniana ou área encéfalo? Veja, especialmente relativas ao nariz e às suas cavidades dos seios paranasais, dos nervos cranianos, da visão e do aparelho auditivo. Olha quantas coisas você pode analisar. Portanto, num primeiro momento, a série de quesitos foi mais ligada à área médica legal e depois à área odontológica legal. Mas nada impede de você, clinicando no interior do Brasil, onde não tem médico legista, e de repente o juiz precisa de um expert e pode chamar você, o único dentista daquela cidade. E você, como cirurgião dentista, não poderá falar não. Primeiro, porque faz parte da sua área, já que você é cirurgião dentista. Se não fizer, você pode declinar. E o segundo é que você está zelando pelo grau, pela sua formatura, pelo seu compromisso de bem e fielmente exercer a sua profissão. Ok? Com isso, eu termino a segunda parte da aula, laudo pericial. Acompanhe outras aulas que ainda irei elaborar e em videoaulas no meu Instagram ou no meu canal do YouTube. Caso você ainda não tenha feito, inscreva-se para receber no sinalzinho outras aulas que eu irei ainda elaborar a vocês. Muito obrigado, até a próxima.